Vila-Meá 2030, pensar desenvolvimento a partir de Vila-Meá. No âmbito desta iniciativa, a Associação Empresarial de Vila-Meá pretende impulsionar a reflexão pública entre os mais diversificados agentes da sociedade para pensar e debater em conjunto aquelas que podem constituir as opções mais estratégicas para o desenvolvimento do território. Sonhar a ousadia, conciliar ideias, concretizar ideais e olhar mais adiante com visão elucidativa daquelas que podem ser as melhores opções para o território, as pessoas que o habitam e o movimento do seu progresso. Assim, queremos pensar Vila-Meá 2030. Hoje somos acolhidos aqui neste espaço da Mecorito, onde juntamos um conjunto de agentes para podermos refletir o desenvolvimento territorial, estratégia económica. Antes de passarmos, digamos que, à apresentação destas perspectivas que nos possam ajudar em conjunto a pensar melhor aquilo que é ou pode ser o desenvolvimento para a década, convidar os nossos anfitriões, o Pedro, para poder também aqui fazer, e muito obrigado, Pedro, por nos acolher neste espaço com tantas relíquias. Eu que agradeço. O meu nome é Pedro Pinheiro, não sei, já quase todos nos conhecemos, porque eu estou assim aqui a perceber, mas pronto. Agradeço a presença de todos cá, precisamente para tentarmos partilhar um bocadinho de ideias e estratégias, se calhar podemos fazer aqui em Vila-Meá, para desenvolver a cena empresarial e, no fundo, se calhar, em consequência, também o conceito. Eu quero apresentar um bocadinho a empresa Mecorito para perceberem o que é a empresa em si. A Mecorito é uma boutique de clássicos, se não é um stand, acaba por ser uma boutique, em que cada uma destas peças acaba por ser uma rica, acaba por ser uma peça de grande história. Isto, a Mecorito começou com um hobby, uma pessoa que está ali muito culpada, que eu sou o meu pai, o Sr. José Pinheiro, que nos incutiu este gosto pelos clássicos. Neste momento sou eu e a minha irmã que estamos a gerir esta empresa, estes dois stands. E a ideia qual é? Mais do que uma peça de luxo, ou, enfim, isto não é um luxo, acaba por ser uma peça de rentabilidade. Nós temos que pensar na perspectiva dos clássicos como um investimento. Não sei se sabem, mas neste momento os clássicos estão com uma valorização nos últimos 10 anos de cerca de 300%. E é estupidamente alto para qualquer investimento. Por isso acho que será uma boa aposta neste momento fazer apostas em clássicos. Estou lá para me puxar a guarda mais uma loja. Bom, nós temos muitas valências. O que é que nós fazemos? Nós vendemos, restauramos, damos assessoria aos vendedores clássicos, ou seja, desde seja carros, seja roupa, nós fazemos a venda, aluguer, reparação, restauração e assessoria. Temos neste momento também, como podem ver nesses flyers a seguir, nesses follow-ups, aliás, 23 viaturas para aluguer. Aluguer para quê? Para casamentos, reproduções cinematográficas, wine experience, ride experience. Neste momento estão a chegar agora 2 carros que foram precisamente aqui a um hotel perto, o Hotel Monteverde, não sei se conhecem, fazer um passeio com os turistas estrangeiros. Essa ideia, no fundo, além da comercialização, também temos a parte, esta componente turística que é muito importante. Aliás, o nosso slogan, devem conhecer, que é Invista no passado, garantindo no futuro, e o outro, Aluga um sonho. Portanto, diz muito o que é que nós fazemos. Para enquadrar tudo isto, eu gostava de passar a palavra à minha irmã, Salma Pinheiro, que vai fazer um bocadinho de enquadramento do que é que nós temos como estratégia. No fundo, é um bocado esta ideia desta tertúlia. Temos como estratégia nos próximos 10 anos para implementar e fomentar aqui o comércio em Vila-Meá e, por sua vez, o conceito. Obrigado. Boa tarde a todos. Falando um pouco da estratégia da Mecorito na próxima década, nós pensamos que poderemos aqui alavancar bastante o crescimento e desenvolvimento do território a partir de Vila-Meá e, nomeadamente, aquilo que nós pensamos e desenvolver é, no fundo, um empreendimento que possa agregar aqui novas valências já dentro daquilo que nós já temos como base. Ou seja, seria um empreendimento que pudesse aqui agregar a área da cultura, a área do turismo, a área do gourmet e a área do desporto.
Nomeadamente na área da cultura, aquilo que nós gostaríamos de no fundo, desenvolver neste empreendimento seria um museu para viaturas clássicas, que tivesse uma exposição rotativa, mas também este mesmo museu poder ter outras aulas que pudesse também expor outros tipos de arte, nomeadamente escultura, literatura, fotografia, outras que poderão eventualmente surgir. Na área do desporto, aqui foco no desporto automóvel, embora também possamos ter aqui uma vertente de desporto físico, mas dentro do desporto automóvel, este empreendimento está pensado para poder realizar desfiles e também concentração de veículos clássicos que possam captar aficionados do desporto, deste desporto automóvel, quer nacionais, quer internacionais. Esses mesmos aficionados garantidamente irão depois poder ficar, conhecer melhor a belíssima cidade turística de Amarante e ficar espalhados, quando digo espalhados no sentido de ficar alojados nesses dias dos eventos, no nosso tecido empresarial da hotelaria das redondezas. No desporto físico, aqui pensa-se também que no mesmo recinto possamos ter um porta-ténis e um pádel, que possa, de certa forma, também aqui proporcionar lazer e conforto e bem-estar a todas as pessoas que queiram, no fundo, participar e desfrutar deste espaço. Na área gourmet, aqui pensa-se que o empreendimento poderá ter um restaurante e um bar que possa proporcionar degustações, jantares, festas temáticas, inclusive poderá convidar-se vários chefes da área ou o lançamento de novos produtos e aqui poder realmente ter esta valência de poder oferecer alguma coisa de diferente neste âmbito. Na área do turismo, aqui, portanto, já no seguimento daquilo que tem vindo a ser já desenvolvido, pretende-se alargar ainda mais as nossas sinergias que temos atualmente, nomeadamente com o Mão Verde e outros parceiros. Aquilo que se pretende é alargar ainda mais a parceiros geograficamente próximos, até porque as nossas viaturas envolvidas nisto são viaturas clássicas e não nos permite fazer, portanto, digamos, experiências de driving muito longas. Mas aqui, o que é que se pretende aqui também é, de certa forma, podermos aproveitar ou tirar maior partido da rota do vinho verde e da rota do românico, que, pronto, a meu ver, ainda está muito pouco explorada, e fazer aqui umas sinergias com os veículos clássicos, experiências em veículos clássicos que possam dar oportunidade para podermos dar a conhecer quer a nossa belíssima cidade de Amarante, quer todos os nossos players na área do enoturismo. Todas estas viaturas poderão ser acompanhadas por um guia motorista formado na área do enoturismo. Depois, este mesmo empreendimento terá capacidade para poder realizar leilões de veículos clássicos, mas não só, também todo tipo de arte, a infraestrutura poderá ser adaptada para as duas situações. E, por fim, a valência também deste empreendimento, ligada já ao nosso core business, será a de proporcionar espaços para alugar a colecionadores de veículos clássicos que pretendem que as suas viaturas estejam sempre, vou fazer aqui, arrumadas e prontas a circular. Sabemos que neste momento no mercado existe um déficit muito grande para armazenamento de viaturas clássicas e para os seus colecionadores. E aqui teríamos, em simultâneo, com a envolvência deste empreendimento, a possibilidade dos próprios portanto, colecionadores e proprietários destas viaturas poderem usufruir de toda a envolvência que o empreendimento lhes traz, mas também poder se deslocar as suas viaturas no circuito aqui do concelho. Portanto, neste momento a nossa estratégia passa por pensar numa solução global e que garantidamente poderá ajudar aqui ao desenvolvimento económico e ao desenvolvimento territorial a partir de Vila Mear. Atualmente já estamos também com uma outra parceria com uma oficina muito próxima aqui das nossas instalações. Era para estar presente aqui também o Sr. Luís Teixeira, que é um
dos parceiros que está connosco nesta área. E nós aqui, o que é que pretendemos? Pretendemos também crescer neste âmbito em conjunto, que seria uma oficina outsourcing da Meteorito, mas que estaria única e exclusivamente só em trabalho para a Meteorito e para os clientes da Meteorito. Obviamente que isto também será mais um novo foco de criação de postos de trabalho e, portanto, contribuirá garantidamente para o crescimento económico da freguesia e do concelho. Uma demonstração, de facto, que a cooperação funciona e, se calhar, estes novos tempos reforçam a importância da cooperação. Voltamos ao Pedro Pinheiro para abrir o debate, imaginando uma viagem no tempo com um clássico em que podemos aliar a tradição, memória e conhecimento para olhar o horizonte e avaliar o que podemos ambicionar para o desenvolvimento deste território na próxima década. Vamos então de viagem, Pedro, e vamos fazer aqui a abertura de hostilidades relativamente àquilo que podem ser as oportunidades para a década. Sei lá, nós temos muitas oportunidades por uma razão muito simples. Se calhar a localização geográfica de Vila Guiá em si, porque nós estamos numa zona centralizada, não é? Eu pensando num passeio de clássicos na minha área, imagino que quero fazer um passeio de um grupo de colecionadores do Porto. O Porto está a 25 minutos daqui. Mas se calhar a Vila Real também está a 25 minutos daqui, como está Guimarães, como está Braga, como está quase todas estas zonas. Portanto, nós estamos numa zona muito centralizada e que isso puxa um bocadinho a brasa para este lado. Temos que chamar para aqui pessoas, temos que chamar para aqui áreas de trabalho na área do turismo, na área da hotelaria, na área da pastelaria, por exemplo, porque não, nós somos conhecidos também com comidas assim interessantes. Temos aqui os bolinhos da avó nesta zona que são fantásticos. Eu digo isto porque tenho uns clientes estrangeiros que vieram cá e eu portava sempre que eles vêm, por norma vou buscar ao aeroporto, então têm que ficar aqui instalados aqui na zona, têm que arranjar aqui um hotel perto. Muitas vezes ficam no Porto, eu vou buscá-los lá e depois levo-os a almoçar assim aqui perto e, curiosamente, dou-lhes sempre aqueles vinhos da Portugal e não, porque esta zona é conhecida por isso. Ligam-me muitas vezes a pedir vinhos da Portugal que gravam aqui. Portanto, marcam-os, não é? Acho que nós podemos criar aqui muitas coisas que possam fomentar e implementar a que chame para cá pessoas, a que chame para cá investidores. Porque os investidores não são só os buscados, os investidores são de todas as áreas. Nós temos muitas valências nesta zona que nos pode fazer com que nós possamos crescer. Nós percebemos, de facto, que o potencial turístico é grande. Fernando Cunha, nós tínhamos falado, e até estaria para estar aqui presente, um investidor que vai aproveitar, digamos, ou requalificar umas instalações anexas, antigo convento de Travanca. Falámos da Rota do Românico, daquilo que pode ser o potenciar mais da Rota do Românico. Há, efetivamente, aqui, em termos de património, muito por onde crescer. Sim, boa tarde. Sim, temos muito por onde crescer aqui na nossa zona. Falando da minha freguesia em concreto, Travanca, também foi feito o desafio a João Claude, a pessoa que está a desenvolver o projeto do Mosteiro de Travanca para um equipamento hoteleiro, mas ele, por motivos, não pôde estar presente hoje. É uma luta que tem travado com as autoridades a nível nacional para o restauro daquele equipamento. Pronto, já está a seguir uma linha, já foi metido o projeto na semana passada, está em andamento e será um equipamento que, se tudo correr dentro da normalidade, no início do próximo ano irá começar as obras para concretizar esse mesmo equipamento. Falávamos burocracias, é uma situação que dificulta e é recorrente no nosso país. Sim, e neste caso concreto do Mosteiro de Travanca, nós estamos a falar que um equipamento desta envergadura e deste tipo de investimento é um investimento que não é só para o verão. Estamos na zona da praia, é um equipamento que tem que ser preparado para um ano inteiro. E um dos problemas que o investidor teve, um dos maiores problemas é
ele pretendia cobrir os claustros para poder utilizar aquele espaço durante todo o ano. Talvez estivesse o tempo bom, como não estivesse o tempo bom. E os nossos sistemas que conferem essa legalidade não permitem isso. É pena, porque poderia ser um instrumento ser utilizado para essas exposições que falámos, que pretendem aqui nesse novo investimento que querem fazer cá, e que não permite isso. Mas mesmo assim ele não desistiu, continua com o projeto e está sempre à espera que haja uma oportunidade para que esse investimento possa se realizar com uma cobertura que seria uma mais-valia para esse empreendimento. Carlos Delgado decidiu investir também no turismo ao adquirir uma quinta de turismo rural. Qual a razão que o levou a tomar essa decisão? Viva, boa tarde a todos. Eu acho que o micro não funciona, não funciona? Funciona para a câmara. Ora, pronto, como sabem, eu sou de cá de Vilamiã, mais propriamente de Mancelos, do Gato Manhuve, e entretanto tive uns anos fora e regressámos agora e quisemos fazer algum investimento. Andámos a fazer algumas procuras. Na verdade, turismo não é a minha área, mas enquadrava-se na área da minha esposa, que estava sempre ligada à hotelaria. Fizemos algumas procuras, quer nas localidades de Amarante, Marte, na Fiel. Depois acabámos por optar por Amarante, também talvez por eu ser de cá, e também porque dentro de algum estudo e de alguma situação que fomos vendo, a cidade de Amarante, comparativamente com as outras da periferia, eu acho que é que está mais virada para o turismo. Nesse sentido, também nos levou a optar por um local em Amarante. Entretanto, a zona de Mancelos, e quando surgiu a Quinta de Carcavelos, pronto, acabámos por apaixonar-nos por aquele espaço. Ainda quando nós o comprámos estava num estado muito debilitado e começámos por esse investimento. Na verdade, o turismo em 2018, como vocês sabem, estava em alta. Toda a gente esperaria que se fosse um investimento com um retorno francamente bom, mas na verdade, pronto, o resto da história de Covid de 2019 toda a gente conhece. Nós iniciámos as obras de recuperação em janeiro de 2019, meados de 2019, final de 2019, tínhamos as obras concluídas. Entretanto, falta-nos regularizar algumas situações de papéis, falta um papel, vai e volta. Estamos ainda, quase toda a papelada está reorganizada. Carlos, podemos olhar mais para o futuro, o que é a perspectiva? Que oportunidades é que acha que podemos identificar aqui no território para poder potenciar equipamentos como o vosso? É assim, oportunidades há muitas, mas na verdade só com parcerias e com meios de divulgação. Para falar no nosso caso prático, nós tínhamos o nosso site aberto, poucas reservas tínhamos, mas a partir do momento que nos ligámos ao Booking, vou falar diretamente, no fim de semana a seguir disparou logo. Pronto, são entidades, são meios de divulgação francamente ótimos para quem quiser. O Carlos falou também de uma coisa importante que eu gostava de reforçar, que é, na prospecção que fizeram de mercado, perceberam que Amarante, efetivamente, na região tem um enorme potencial turístico. Isso é um fator diferenciador. Sim, nós não contratámos uma empresa para fazer um estudo de mercado, nem coisa que se pareça, mas na verdade fizemos algumas pesquisas pessoais e dentro das cidades que conhecemos, não é? Nós na verdade conhecemos bem como é que funciona o Fiel, como é que funciona Amarante, propriamente o Marco, e na verdade foi uma das cidades que nos ajudou ou que nos indicou melhores perspectivas de investir no turismo. Embora nós tenhamos outra perspectiva, como a minha esposa é da Serra da Estrela, ainda pensámos em investir lá. Portanto, também ficou totalmente posto. Mas a opção da Amarante, porventura, terá sido a melhor?
e contamos obviamente que com o vosso empenho também se possa ajudar a desenvolver mais o território. Mantemos-nos em Mancelos e passamos para aquilo que também é uma perspectiva de investimento importante e que se calhar mais abandonada agora com uma retoma e eu pedi ao António Teixeira da Agromancelos que partilhasse connosco um pouco o conjunto de algumas dificuldades, mas sobretudo oportunidades que podemos ter no setor agrícola. Boa tarde. Chamo-me António Teixeira, estou aqui a representar a Exploração Agrícola. Nome Maria Manuela Pereira Marinho, comarca Agromancelos. Quero agradecer a oportunidade da Margarita, especial Pedro, de nos acolher aqui. Fiquei encantado com aquilo que vi, mas parabéns. Dificuldades propriamente ditas é o acesso o acesso à terra. Apesar de haver alguma disponibilidade, há uma reticência de aluguer ou cedência ou venda. Depois temos a demografia do território que limita a alguma escolha de determinados setores. Em termos de plano hidrológico, é uma coisa que devia ser mais explorada a nível nacional. Em termos de oportunidades, temos uma terra que produz quase tudo, temos um clima dos melhores que eu já vi. Falta mexer um bocado e ter as mãos à massa para haver mais produção. Temos potencial, temos algumas várzeas, desde lá acima do Marão até aqui ao fundo de Vilamia, que são produtivas para determinadas atividades do setor agrícola e complementam-se às encostas. O setor agrícola pode ser uma área de investimento. O Carlos dizia que avaliaram as pessoas de turismo e, portanto, antes da pandemia, seria uma área em que o retorno do investimento era, não diria garantido, mas era otimista. Na questão agrícola, é uma área de atividade, como diz-se, com potencial. Vale a pena investir e o território, nomeadamente este território, tem condições para depois toda a cadeia económica que está à volta, logística, possa também possibilitar que consigam escoar os produtos com facilidade e com boa colocação em termos económicos e de preço. Começando pelo último, o preço é um problema. Porque quem produz nem sempre vai à transformação ou ao consumidor final. Posso dar um exemplo? Com a pandemia, muitos setores pararam. A agricultura não parou, as pessoas não deixaram de comer, ninguém passou fome. Foi difícil? Foi, mas conseguiu-se. Voltando à questão de olhar para a agricultura, temos que olhar como uma outra atividade económica que exista, tem que ser no sentido de ganharmos algum dinheiro. O retorno do investimento é que poderá ser diferente de outros setores, mas tudo calculado, planeado. Domingos, vem de fora, decidiu investir em Vilamia, tem uma clínica veterinária. O que é que o levou a escolher este território para se instalar? Olá, boa tarde a todos. Quando eu pego aqui um bocadinho um exemplo no setor de não quero oferecer nome, mas Campos Delgados. Pronto, na altura que também escolheram aqui a zona da Amarante. Portanto, também tem algumas ligações familiares da parte da minha mulher, mas no entanto poderíamos ter escolhido outros territórios. Mas particularmente esta zona aqui teve a ver também com a facilidade de acesso e de se tratar de uma zona com muita centralidade, que está equidistante de vários centros urbanos. Portanto, na altura também não foi feito um estudo de mercado exaustivo, não dava para fazer, mas tentámos perceber essas potencialidades, essas oportunidades que existiam.
e de facto isso veio a revelar-se verdade. Portanto, nós estamos numa zona onde conseguimos abranger todas as zonas limites do Conselho de Amarante. Digamos que a acessibilidade é uma das mais-valias. É O uma- território é está uma muito bem grande- localizado, está é muito uma bem grande servido mais-valia. em termos de Sim. infraestruturas Sim. rodoviárias. Rodoviárias, sim. E o resto? resto? Em termos de populacionais, em termos de infraestruturas internas, sejam elas de diverso nível, seja os acessos também internos, que permitem a mobilidade das pessoas, os transportes, o ensino, tudo isso é suficiente neste momento no território, ou temos que olhar para algumas áreas que podemos ainda ter cuidado de desenvolver. Eu posso falar pelo meu caso em particular E é isso que queremos. da zona em que estamos e falar da experiência, tal pelo facto de estarmos também numa região que foi possível aproveitar alguns fundos de investimento que existiam para esta zona. Foi uma grande mais-valia e acabou por superar um pouco as expectativas, porque era um projeto que era para a criação de postos de trabalho. Na altura foram projetados 2 e eventualmente um terceiro, e a verdade é que neste momento, passados 9 anos, estamos com 9 postos de trabalho, tendo trazido pessoas que foi possível fixar, portanto amarantinos, e também temos pessoas de Mafiel, do Mar, que foi possível fixar na região, trabalho qualificado, e pode parecer pouco, não é? Mas estamos a falar de 9 famílias que estão cá e que inclusivamente vieram de outras regiões do país até do Algarve, que estão cá já há quase 4 anos e estão a fazer cá a vida. Portanto, acho que é um pouco por aí demonstra bem também o potencial que temos, sendo que se trata somos os prestadores de serviços, ok? É um pouco diferente nessa área, mas creio que a forma como a nossa atividade tem evoluído é positivo e continua com bastante potencial. Falámos em criação de postos de trabalho e nesse sentido falámos daquilo que podem ser alguns clusters, e um deles é o metal, a metalomecânica. Luís Martins, da Bimetal, a questão é, de certa forma, também conhecer um bocado a vossa realidade, o que é que vos levou a instalar na região e a escolher o local onde estão instalados, que de certa forma é recuperar infraestruturas que já existiam e dar-lhe uma nova utilidade. Exatamente. Neste caso, a Bimetal já tem uma ligação com uma pessoa do grupo, ligada ao grupo da Bimetal, já trabalhou na empresa anterior que existia, que era a Secal. E por isso decidimos implementar cá a empresa e ao mesmo tempo também a centralidade, uma questão estratégica também. A empresa está situada numa zona com excelentes acessos e tem umas instalações muito boas, e foi para aproveitar essas instalações precisamente que se fez o investimento aqui. Empregam quantas pessoas neste momento? Cerca de 30 pessoas já. Entendemos crescer e queremos crescer, efetivamente. Há alguns investimentos a serem feitos. Neste momento, com a pandemia, estamos a observar e a ver aquilo que as coisas também se dão, e o setor metal também está a ser bastante afetado por aumentos dos preços, das matérias-primas. Mas a mão de obra que tem é toda qualificada ou tem dificuldade em ter mão de obra qualificada? Temos muita mão de obra qualificada. Tentamos ter o máximo possível de mão de obra qualificada. A nível de pessoal de operacional mesmo, neste caso os celheiros, etc., pessoal de mão de obra, não é tão fácil assim. Toda a gente tem muita dificuldade em contato, não é muito fácil arranjar pessoal ligado a esse setor. Mas pagando convenientemente consegue-se arranjar as pessoas. Tem sido isso que nós temos feito.
Claro que sim. Ao lado do Luís Martins está uma instituição formadora e que garante que, de facto, na área de metal possa haver mais recursos e uma mão de obra qualificada. José Silveira, qual a razão, primeiro, que levou, naturalmente, o Sem Fim a estar em Amarante e, ao longo de todo este percurso do Sem Fim, o que é que nota em termos de crescimento na área do metal, que é um cluster claramente identificado do nosso território? Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite promovido pela Associação Empresarial de Minha. O Sem Fim está em Amarante há 13 anos, vai fazer 13 anos. Iniciamos a atividade a 15 de dezembro de 2020. Ao longo destes 13 anos, temos trilhado um caminho de sucesso. E eu vou focar já aqui a evolução, nomeadamente do setor ao nível dos pedidos por parte das empresas. Nós produzimos recursos humanos qualificados e, no momento, o ano de 2021 é o ano onde temos mais pedidos por parte das empresas. Desculpa interromper, mas o Sem Fim tem sido muita gente para a nossa empresa, para a Vital, inclusive. Não mencionei. E está na nossa lista de espera, digamos assim, e vamos tentar formar mais recursos humanos para diversas empresas. Obviamente temos sempre divulgamos, nós temos uma plataforma onde divulgamos as ofertas externas. Portanto, como eu estava a dizer, já superamos este ano, batemos todos os recordes, ainda nem chegamos a meio do ano. Portanto, há aqui um desafio pela frente, que temos todos, que é atrair mais jovens para o setor metalúrgico e metalomecânico. E como disse e bem, se promovermos o setor, se os salários forem mais atrativos, é mais fácil isso acontecer, obviamente. E também estamos sempre numa formação profissional de excelência. Isso é fundamental. E é esse o nosso caminho que nós temos que fazer. Ainda no domínio da educação, Ricardo Vieira, do Externato de Vilamiã, também perceber duas coisas. Nós vamos começar pela questão da formação, não é? As soluções que o Externato tem e de que forma é que as apresenta ou como é que chegou a esse tipo de, digamos que de oferta e o impacto que isso tem tido na formação dos jovens. Antes de mais, obrigado pelo convite à Associação Empresarial e agradecer ao convite de ser uma empresa de gente amiga por nos receber. De facto, o Externato, neste momento, tem 4 cursos de oferta, 4 cursos diferentes. O levantamento é feito com aquilo que são a percepção das necessidades do mercado. É evidente que também estamos limitados àquilo que são as nossas condições para desenvolver algum curso. Por exemplo, era impensável para nós, por muito que nós saibamos que isso tenha depois muita saída para os alunos, desenvolver os cursos de metalomecânica. Há outros cursos que nós gostávamos de ter, mas infelizmente a rede, como ela está estruturada, porque é definido a nível de cima, e há determinados cursos para toda a cima. E se houver já 2 turmas de um curso que eu gostasse muito de ter no Externato de Vilamiã, noutras 2 localidades quaisquer, nós não conseguimos obter esses cursos. Há uma interação e uma articulação entre as escolas do concelho, mas acaba por ser mais comunicar à autarquia aquilo que são as nossas expectativas para que depois a autarquia, junto da cima, também lute para que esses cursos não sejam atribuídos. Nós temos 3 cursos por ano, 3 turmas por ano letivo. Nós, neste momento, em termos de cursos profissionais, temos 203 alunos. E a oferta para o próximo ano, por exemplo, é técnica de eletrónica de automação de computadores, instalações elétricas, ação educativa e administrativa. A forma como também funciona toda a rede não nos permite a nós também, se calhar, dar aqui alguma estabilidade àqueles que são os nossos formadores.
Eu não sei se o curso, por exemplo, o curso de ação educativa, havia uma necessidade de mercado de formandos desta área, mas está a ficar esgotado. Por isso nós vamos ter que parar com o curso de ação educativa. Será o último ano que nós avançamos com o curso de ação educativa e até será só meia turma para o próximo ano. E nós temos que nos ir adaptando. E o que é que isto quer dizer, que eu estava a dizer, que não nos permite? É dar alguma estabilidade aos formadores externos que nós temos. Porque se nós podemos perder cursos que nos possibilitem que eles continuem a trabalhar connosco. É uma preocupação que nós temos. Nós, neste momento, formadores externos, temos 13 formadores externos. Nós temos, ao todo, com contrato coletivo de trabalho, temos 92 pessoas e temos mais 13 formadores externos. Agora, esta oferta que nós temos é auscultando algumas empresas e também nós agora que passamos a ser certificados pelo ECABET, as escolas profissionais têm que o ser. Nós felizmente conseguimos sê-lo e temos a certificação foi dada para 3 anos e isso obriga-nos a trabalhar se calhar de forma diferente e de uma forma se calhar mais séria, mais próxima daquilo que de facto os tempos exigem. E a partir de agora, nós até correspondendo àquilo que são as indicações do ECABET, vamos auscultar as associações empresariais da região para depois justificarmos perante a rede aquilo que são as nossas escolas. Carlos, uma proximidade das escolas maior às empresas é um fator que pode ajudar ao desenvolvimento? Sim, e esse existe. Nós temos esse cuidado. Se calhar não está aqui nenhum empresário que tenha formandos nossos a estagiar nas suas empresas. E há várias empresas que querem do Conselho e até fora do Conselho. E essa proximidade existe. Agora, nem sempre, por causa da limitação da rede, nem sempre podemos ir àquilo que são as necessidades do mercado. Eu vou-vos dar um exemplo, e é uma luta que nós gostávamos de o ter, e a própria CIN gostava que essa oferta existisse na CIN, que não existe lá nenhum, que é o curso de Construção Civil. Nós temos noção, ainda por cima somos uma terra muito forte na construção civil, e temos noção que os formandos que ali seguissem a taxa de empregabilidade seria muito alta. E também quero dizer que todos os cursos dos nossos alunos têm tido uma taxa de empregabilidade de 97%. Nós próprios também nos preocupamos em procurar, junto das empresas, colocação para os nossos alunos. Mas essa formação na construção civil não é possível porquê? Não, é possível. Só que há aqui uma luta muito grande, que é convencer um pai que vai pôr o filho a estudar no ensino secundário, que vai ser funcionário da construção civil. Muitos deles até vão lá parar. E se calhar, se fossem já com a sua formação profissional, de nível 4, feita naquela área, teriam uma progressão na carreira dentro das empresas muito mais rápida. E não andariam depois, porque muitos deles vão entrar em empresas de construção civil e vão andar ali muito tempo a aprender com salários mais baixos e em condições menos boas. Agora, aqui a dificuldade que nós temos é, quando se faz a orientação vocacional dos alunos, é convencê-los de que devem optar por aquele curso. Ainda há um estigma muito grande. Muitos pais, em relação ao ensino profissional, muitos pais acham que o futuro dos filhos deles não passa pelo ensino profissional, mas de facto essa é uma aposta cada vez mais forte. O Ministério da Educação, agora o objetivo deles é que seja 50% de ensino profissional e 50% de ensino regular. Isso é o que nós já estamos a fazer no Externato de Vila Mier. Agora, a dificuldade é só essa. E eu tenho certeza que a escola que chegar acima, quando for para definir a oferta formativa do próximo ano, se pedir acima um curso de construção civil, assim vai de imediato atribuir esse curso. Mas depois o problema é ter alunos no curso. Porque nós às vezes temos a oferta mais diversificada. Por exemplo, nós temos 4 cursos, mas temos 3 turmas. Isso obriga a que nós, isto para ir de encontro àquilo que são também as expectativas dos alunos e dos pais, que são em conjunto, eles fazem as suas escolhas para o futuro. Mas isso obriga a que nós
tenhamos mais despesa, porque quando nós somos financiados pelo PLCH, o PLCH financia aquela turma, mas quando nós temos uma turma dividida em 2 cursos, há um tronco comum, que é comum aos 2 cursos, e depois há as áreas técnicas que nós temos que dividir, e isso obriga a que a escola tenha aqui uma duplicação de cursos. Eu vou olhar ali mais para o Silveira, porque se calhar é que eu percebo melhor estas dificuldades. Temos uma despesa maior, porque depois o PLCH não quer saber disso. Okay? Mas acho que o caminho está a ser bem trilhado, e é importantíssimo que os nossos alunos saiam com formação, uma formação profissional ajustada e que faça falta na região. E até porque agora os cursos profissionais também dão acesso ao ensino superior, não há tanta dificuldade em nos chamar aos cursos profissionais. Há alguns cursos dos quais nós sabemos que eles fogem. António Jorge Ricardo, se calhar contrariamente àquilo que é a tendência, nomeadamente municipal, de perda de população, Vila Caís tem fixado população pelo nível de construção que se vai verificando. Como é que se consegue fixar população? Muito boa tarde a todos. Agradecer o convite da Associação Empresarial e também estar aqui nas instalações e da Mercury dar os parabéns. Cumprimentar o restante e na pessoa que se apresenta cá. Bem, eu quero começar por dizer que, indo aqui ao tema que nos é aqui colocado hoje, que acredito neste território. Um território que tem 2 polos, tem um Amarante e depois tem este segundo polo de Vila Pinhal. E, portanto, todos nós, todos os restantes, e aqui falamos de Vila Caís, temos interesse que temos aqui 2 polos estudantes, 2 polos com futuro, 2 polos com capacidade, e assim nós também iremos beneficiar, com certeza, depois daqui das ofertas que nós temos para também aqui em algum desde a restauração, desde algum turismo, e portanto quero dizer que todo o território será quanto melhor, quanto todos eles tiverem uma capacidade, quer de fixação, quer de emprego, quer de turismo, e nós já vimos aqui falar já de vários 3 setores, setor primário, secundário, terciário, e portanto eu acho que isto nos faz ter esperança no futuro, acreditar no futuro, e portanto, indo a Vila Caís, temos tido uma contínua e um aumento a nível de construção. Isso é sinal que as pessoas também querem se fixar, que as pessoas acreditam no seu território, acreditam na sua terra, e portanto o segredo, não tanto pela força e pelas valias que temos, por exemplo, aqui em Vila Mear, a nível de condições rodoviárias, ferroviárias, mas há tantas mais por uma certa gosto das pessoas, bairrismo das pessoas, interesse fixar na sua terra, e portanto acho que isso tem sido a grande mais-valia de Vila Caís. E daí verifica-se um aumento, um contínuo crescimento na área da construção, e portanto acho que com os territórios à volta cada vez mais pujantes, também nós teremos condições de oferta para também ajudar aqui no território integrado, no território com qualidade para todos, e portanto nível de ensino, acho que Vila Mear tem, Vila Caís também tem excelentes condições de ensino, e portanto eu acho que temos que ter esperança no futuro, e este é um bom sinal que podemos ter esperança, porque se todos, seja o mundo privado, entidades públicas, se todos estiverem em conjunto e no início a trabalhar para criar melhores condições, acho que todos nós podemos ter uma melhor qualidade de vida nas nossas terras, que é o fundamental para todos. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Luís Gaspar, foi numa entrevista que fizemos para o Jornal de Vila Mear em fevereiro, a primeira pessoa a ser desafiada a dizer
Vila Mié 2030, como é que olha para o desenvolvimento da década? Para este território, dando aqui alguns indicadores, de certa forma, concentrando um bocado em Vila Mié, nós temos aqui um conjunto de infraestruturas, nomeadamente novos acessos, que estão a permitir um crescimento de Vila Mié. Como é que nós podemos olhar para a década? Antes de mais, cumprimentá-los a todos e dizer que para mim é um orgulho ouvir-vos. Aliás, as primeiras intervenções acho que resumiram tudo aquilo que aqui estamos a fazer e dou os parabéns primeiro aos anfitriões, ao Sr. José Pinheiro, ao Pedro e à Telma. E aliás, logo na primeira intervenção, a Telma disse exatamente aquilo que é necessário saber, que é, primeiro, cooperar, segundo, ter uma estratégia que vai para além daquilo que é o foco inicial, que era, neste caso, só olhar para os carros, olhar sim também para a cultura, olhar para o património, olhar para a questão do desporto, olhar para a questão alimentar, ou do agroalimentar, neste caso do gourmet, isto porque é preciso uma visão muito mais ampla, muito mais alargada do que tão restritiva que muitas vezes e durante décadas nós tivemos. E isto fez com que nós fomos definhando. Quando o Miguel me fala de Vila Mié, se nós olharmos para a história, dizemos que há 100 anos atrás, Vila Mié era um pulmão comercial de todo o território. Não só da Amarante, mas todo o envolvente. O que é que aconteceu de lá para cá? Foi a perda do foco daquilo que é trabalhar uma estratégia concertada. Vila Mié tem tudo para dar certo, muitos de vós aqui já o disseram, tem acessibilidades, do melhor que há a nível nacional. Está, ainda há pouco falavam em 15, 20, 30 minutos. Eu até estava-me a lembrar quando falavam disso, uma altura recebi alguém de um grupo de 30 empresários de Taiwan e eu dava-lhes exatamente esta nota de que entre 40 a 50 minutos nós estávamos próximos do conhecimento, dos aeroportos, do Porto Leixões, enfim, e aliás com muita graça o Sr. Xian, que era quem traduzia para os outros empresários, dizia, Sr. Presidente, afinal a Amarante está no centro de todas as cidades. As cidades grandes vieram-se todas colocar à vossa volta, com alguma ironia, com alguma graça, mas isto explica bem, efetivamente, aquilo que é o nosso posicionamento. Agora, claro que é preciso olhar para um território e pensar a uma escala um pouco como a Telma aqui nos retratou, através da sua empresa, olhando para o território. Precisamos de pensar na questão dos transportes, na questão da acessibilidade, na questão importante da qualidade de vida, na questão cultural, na política habitacional, nas zonas industriais e, obviamente, no conhecimento, como ainda há pouco aqui foram falando. Essas são, obviamente, as áreas que importa aqui trabalhar no território, obviamente em Vila Mié, em toda a Amarante e até em toda a região. E é isso que temos vindo a fazer, por exemplo, nomeadamente em Vila Mié, criando um eixo estruturante, que é o eixo central de Vila Mié, que agora entrou na segunda fase e irá ter uma terceira fase. Está neste momento já identificado um terreno para ser uma zona de atividades económicas, estamos a falar de cerca de 100 mil metros quadrados, que vai ser muito importante para poder ajudar as empresas que se queiram fixar e com o território, e enfim, sermos algo competitivos, para que realmente possamos, numa zona que tem muita população, porque aqui à volta não temos que olhar só para Vila Mié, mas sim a toda a volta, que realmente nós podemos atrair. Depois temos a questão habitacional, em que há toda agora um plano de urbanização que está na sua fase já quase terminal, que irá para a discussão pública, percebendo como é que todo o território se vai organizar em termos de serviço, em termos de crescimento habitacional, para ser de forma ordenada. Estamos, inclusive, há pouco estava a dar uma vista de olhos ao Código Regulamentar, que foi completamente caiu, porque nós temos de ser mais competitivos e temos uma fragilidade que é as nossas taxas. Imaginem que um dos senhores querem construir, enfim, seja na área industrial ou seja na área habitacional, dependendo de grande volume, as taxas em Amarante ainda são excessivamente altas. E nós estamos agora na revisão orçamental, que irá agora dentro de pouco tempo para a discussão pública também, do Código Regulamentar, digo eu, o Código Regulamentar em que muda
parâmetros como, por exemplo, para a área de armazéns, indústria, assim, de 3 mil metros quadrados, que ele estava a 6 mil metros quadrados, permitindo aqui uma redução brutal de taxas. Aliás, eu lembro-me de um exercício que passava de 80 mil para pouco mais de 10 mil, e isso é muito importante para também ser competitivo a esse nível. E, obviamente, a questão daquilo que nós também temos, que é a questão da qualidade de vida. Como é que se mede a qualidade de vida? Como é que as pessoas escolhem, como ainda há pouco aqui falavam, que tiveram que definir, o Carlos Delgado teve que definir uma opção entre ir para que território. E escolheu Amarante porque olhou para Amarante e dizia que havia aqui algo que o chamou para cá. Se calhar em termos culturais, patrimoniais, enfim, uma série de situações que é muito importante que eles tenham visibilidade. A qualidade de vida mede-se com o tipo de acessibilidades que temos, o tipo de oferta cultural. A cultura é investimento. E é investimento que atrai investimento. É muito importante pensar que é estratégico. E por isso, ainda hoje, enfim, tivemos uma perda a alguém que foi muito importante, o professor António Cardoso, que eu aqui presto homenagem, que realmente foi muito importante para o desenvolvimento cultural de Amarante. E nós temos que continuar com esse legado, dar visibilidade às grandes figuras, a quem realmente permite que Amarante se possa internacionalizar cada vez mais. Não só as empresas têm que ter essa vocação, os territórios também têm que o fazer. Têm que se vender. E é isso, no fundo. Aliás, uma conversa que já tive com o iniciativa tem que ser privada, mas a Câmara está disponível a colaborar. Eu dava o exemplo, no outro dia estava a definir uma nova zona de crescimento de Amarante. E o arquiteto punha atracejado, são 2 viadutos que vou ter que fazer, e ele dizia, pronto, enfim, isto será para a próxima década. E eu dizia ao seu arquiteto, desculpe, é para o ano. Eu tenho que dar o sinal ao privado da necessidade de investir. Por exemplo, neste momento, dou-vos este exemplo. Temos, e isto são sinais dados pelo município, por vós privados, obviamente. Neste momento temos 35 equipamentos na área hoteleira entrados na Câmara Municipal de Amarante. 2 hotéis de luxo. Há pouco o Fernando, o Sr. Presidente da Junta, falava de um e falava da teia burocrática, e eu aqui quero corroborar o que ele disse. Já nos chateamos e muito por causa da histeria que há neste país, em que temos uma teia legislativa que emperra e que se possa fazer. Há pouco dizia muito bem, há um claustro em que antigamente era para monges, mas agora é para clientes que vão pagar 200 ou 300 euros por quarto, e em que não deixam pôr uma estrutura em vidro, porque, enfim, um técnico de uma direção regional entende que não pode. E uma pessoa explica o que é feito em Itália, em França, em Espanha, na Alemanha, na Suíça, em toda a parte do mundo, menos em Portugal, e na Zona Norte é que não se pode fazer. Isto tem que acabar. Portanto, nós tem que haver muitas tertulias destas, mas depois tem que haver também uma pressão política para fazer mudar este estado de coisas. Esta teia burocrática, eu no outro dia, num webinar, eu até perguntava assim, será que podemos fazer reset àquilo que é a legislação excessiva que temos e começar de novo? Claro que não podemos. Mas temos que começar a pressionar, e os privados têm que também exigir que haja algum respeito aos investimentos que eles querem fazer, porque o retorno vai depender muito daquilo que é possível ou não fazer. E, obviamente, que nós aqui temos essa teia burocrática que nos vai aqui muitas vezes impedir. Mas, enfim, nós vamos fazer o nosso caminho e dizer o seguinte, obviamente que o privado para nós é essencial. Eu falava, por exemplo, da questão hoteleira, por exemplo, na questão industrial. Nós, neste momento, numa primeira área que decidimos apostar, que foi na baixa densidade, que está a ficar deserta, vai começar agora para o mês que vem um investimento de uma faço aqui publicidade, enfim, de uma multinacional suíça, se vai fixar nesse território, e temos outras empresas que se vão fixar aí, e estamos a acompanhar muitas outras, por isso é que para nós Vila Mié é estratégico por causa do seu posicionamento, que é muito importante, porque seguramente aqui nós poderemos captar ainda muito mais investimento, e na área habitacional, que apesar de não sermos competitivos, que é verdade, eu aqui assumo, enquanto o Código Regulamentar não estiver alterado,
mas mesmo assim já nos deram entrada a muitos projetos, porque há procura. Isso é sinal de que há algo novo a acontecer. E se permitem, para terminar, porque eu sei que já vos estou a esticar um bocado, deixem-me dizer aquilo que eu tenho dito ultimamente, e se calhar explica a procura, e depois aqui o meu colega, se usar a palavra, pode aqui também acrescentar. Cada vez temos tido mais procura nos últimos tempos. Eu tenho dito, não só em Amarante, mas acredito que todos os territórios que até agora não eram centrais, não eram tão urbanos, que agora há aqui um novo mundo. Há aqui uma nova filosofia. Nós tivemos, por exemplo, há coisa de 2 semanas, uma empresa que se vai fixar agora em Amarante na área tecnológica, que vai criar 100 postos de trabalho na área de engenheiros informáticos e que nos vieram fazer uma proposta para mais 2 projetos novos em Amarante. Porquê? Porque estavam numa reunião, uma multinacional que tem sede em Madrid, e que nos dizia que agora faz sentido trabalhar em espaços como Amarante, ou então, enfim, também falavam de países de leste. Mas Amarante e não Lisboa. Porque em Lisboa, por exemplo, já tem muita dificuldade, porque as pessoas querem sair de Lisboa. A pandemia também trouxe isto. Por exemplo, nós tivemos também no outro dia um almoço com um responsável em Portugal pela Itachi, e ele dizia-nos o seguinte, que quando começou a pandemia, todos os colaboradores deles de Lisboa saíram, foram para teletrabalho, e ninguém quer voltar. Todos querem agora estar fora de Lisboa. Isto é uma geral de oportunidade para todos nós. E, portanto, isto, muitos empresários estão aqui, que eu fico muito satisfeito. Eu acredito que Amarante, e obviamente os territórios envolventes, não só Amarante, havendo juízo, estratégias concertadas e articuladas também, ir ao encontro daquilo que o privado também quer. Porque a Câmara não pode pensar sozinha, tem que pensar em conjunto com os investidores. Eu acredito que iremos ter um futuro muito, muito, muito bom. Inês Costa, Petalamel, para fixarmos pessoas, precisamos de ter condições de emprego para que elas, e próximas, e de proximidade. A Petalamel e daí também o facto de vos ter convidado, é um empregador regular. Quais são as vossas dificuldades e como é que podemos contornar isso mesmo? Sim. Olá, boa tarde. Antes de mais, eu vou estar aqui e obrigada pelo convite. Em relação à Petalamel, nós somos produtores de sobremesas ultracongeladas. Estamos sediados na avenida principal de Vilanha. A nível no que diz respeito aos recursos humanos, efetivamente a Petalamel tem vindo a crescer e a perspectiva é de continuar esse caminho de crescimento. E este crescimento é acompanhado pela admissão de novos recursos humanos. Temos tido algumas dificuldades nesse setor, essencialmente porque há, a nível de formação, recursos na área da cozinha, mas mais direcionados para a parte de confecção de refeições, que também incluem a parte da pastelaria, mas menos. E portanto nós às vezes temos dificuldade de conseguir admitir pessoas com formação específica em pastelaria. Não sei se respondia. Sim, claro que sim. Como é que podemos, também nessa perspectiva, que oportunidades é que vislumbra na vossa visão, na vossa perspectiva, no sentido de poder aqui impulsionar a fixação de pessoas e um crescimento empresarial maior? Não só para vocês, que estão numa área, de certa forma, residencial, urbana, mas também que perspectivas é que acham que necessidades é que podem ter nesse sentido, não só para vocês, mas porque obviamente tendo mais diversidade de pessoas no território, conseguimos também ter mais opções de recrutamento. Sim, sem dúvida. A parte da formação é muito importante para nós. Acho que as empresas têm que estar cada vez mais disponíveis e receptivas para enquadrar alunos que queiram estagiar e ir cada vez mais ao encontro das escolas de formação, estarem abertas a receber esses alunos,
dar-lhes uma aprendizagem, construir-lhes uma aprendizagem o mais real no contexto de trabalho, na área em que se estão a formar, e essa proximidade, essa abertura, antes de mais das empresas e depois a proximidade que se possa estabelecer, acho que é um fator muito importante para podermos realmente aqui, a nossa área em termos específica, a área de metal, como já falaram aqui tudo mais, se calhar numa área onde há mais indústria aqui na região, a parte têxtil, a parte de calçado, portanto, a nossa área, que é o setor industrial alimentar, um bocadinho mais específica. De qualquer das maneiras, nós estamos receptivos a realmente receber alunos que queiram estagiar, já tivemos alguns, neste momento temos um, por exemplo, mais na área de marketing, mas eu acho que essa proximidade é fundamental para o desenvolvimento também aqui da região e do emprego. Mariana Basto, da MB Decor, tem estado muito próxima e tem muita experiência em 2 clusters também da região, têxtil e calçado, com formação profissional, técnica nas próprias empresas. Neste domínio, Mariana, qual é que identifica as principais dificuldades e principais, naturalmente, necessidades? Antes de mais, boa tarde a todos. Obrigada à Associação Empresarial pelo convite e à Mecorico por nos receber aqui no vosso espaço. Nós temos realmente na área da confecção uma grande lacuna e eu posso dizer aqui que neste momento, à terça e à quinta, dou formação num concelho vizinho, mas tem 200 funcionários da empresa e grande parte deles são do Concelho de Amarante. Pronto. Eles como empresários também estão muito receptivos à formação, foram eles que foram procurar a formação. É uma empresa com 75 anos, pronto. Há lá trabalhadores que vieram o ano passado para a reforma e são de Amarante, sempre trabalharam ali, em Calgueiras, e outros vêm este ano, e daí estar a formar novos. Grande parte, continuo a dizer, que realmente são da nossa Amarante. Saem de manhã, bem cedo, como é que há dias uma senhora me dizia, de Vila Chá, precisamente, saímos e depois vamos apanhando aqui boleias pelo caminho para não nos ficar tão caro e para não nos ficar tão caro. Há uns tempos, realmente, antes da formação começar, também estava outros empresários aqui do setor do calçado. E eu disse-lhes, porque é que vocês não se deslocam para Amarante? Se realmente vocês, e Lousada, e o Marco, são grande parte dos nossos empregadores, ou grande parte das nossas mulheres, não tanto homens, mas das nossas mulheres. E eles perguntaram-me, e quais são as mais-valias que vocês nos dão enquanto conselho? E eu disse, mas vocês, em termos de empresas, uma de calçado e eu dei em 2019, deslocaram-se para Baião. Pronto, e nós voltámos a referir, Mariana, quais são as mais-valias que têm. Então, para nós formarmos, então chamámos entidades formadoras e dámos formação aqui aos nossos, qualificámos-los, não precisamos de nos deslocar. Nós, para nos deslocar, tem sempre que haver uma contrapartida. Depois, eu própria senti essa necessidade. E porquê? Porque a MB Decor começou em 2014, por ser, de facto, só apenas decoração de interiores, ainda em nome individual. Depois ela foi-se alargando, de facto, aqui à formação, que eu considero que é muito importante, quer na área do calçado, quer na área da confecção. E, entretanto, em 2019 lançam-me o desafio que me dou muitas horas de modelagem, de costura, em empresas e em UFCDs, também com uma parceria da própria Associação Empresarial de Vila Miá, de fazer algo na área da moda relativamente eu própria, não é? E então foi criada uma empresa e dessa empresa criada uma nova marca, então sinto eu necessidade, aquilo que realmente aqui há dias os próprios empregadores me diziam, é impossível que vocês lá na vossa terra também não sintam essas necessidades. E senti. Então nós fomos ao IFP, recebemos várias candidaturas e eu disse agora podem vir por favor experimentar. Algumas mediante aquilo que eu lhes disse que teriam que fazer já nem apareceram, porque de facto não tinham essa formação. Outras senhoras já de alguma idade ainda teriam, mas não aquilo que se propunha. E neste momento eu fui buscar 2 formandas online,
da própria Associação Empresarial de Vila Meá, da zona de Gondomar. E, portanto, neste momento, digo, Mariana, mas nós vamos para aí. Mas é relativamente longe, eu não tenho problema. Vocês vêm no comboio, depois apanham o autocarro e saem aqui próximo das nossas instalações. Portanto, para eu ter mão de obra qualificada, e porque não temos de facto isso, e eu já o manifestei em tempos. Aliás, eu aqui há dias dizia numa entrevista à revista Magazine que a escola profissional daquela área, ou a escola de modo de vida amarantina, não está arquivado, está apenas numa gaveta, pronto, mas para eu ter, eu tive que buscar duas meninas, jovenzinhas, à zona do Porto, à escola de moda do Porto, e uma de Gondomar e outra do Rio Tinto, pronto, e que passaram desde março a ser nossos colaboradores. Isto para dizer que, de facto, não só o têxtil, eu hoje vi nas redes sociais e concordo plenamente que o têxtil e o calçado vão ser grandes impulsionadores outra vez daqui da nossa economia. Nós vamos ter, quando algumas daquelas senhoras que já foram apontadas, e inicialmente foi o que a empresa me pediu, quero que veja quem é que já sabe determinada função e quem é que daqui a uns anos, ou nos próximos tempos, ou até este ano, já se vai propor à reforma, não pela idade, mas por causa dos descontos, e como é que nós, enquanto empresa, vamos ficar. Pronto. Então, enquanto empresa vamos ficar, ok, eles vão formá-los, mas continuam lá. Certo? Temos de facto nesta área concelhos vizinhos que empregam muitos recursos de Amarante. De 200 posso assegurar que grande parte, aqui há dias uma senhora disse, olha, são mesmo mais uns meses, e depois é que ela percebeu que eu era de Amarante, diz ela, sabe que eu vim para aqui muito jovenzinha, foi o meu primeiro emprego, portanto saio daqui para a reforma. Eu posso dizer quem é a empresa, porque eles não me exigiram aqui qualquer confidencialidade, é a Trico Marfel. Pronto. Eles... É uma empresa grande no território. Mariana, deixe-me aqui lançar uma questão e passar também depois a palavra ao Presidente da Associação Empresarial de Vila Meá, porque ele também assume um bocado, ou tem essa herança. O Sr. Presidente da Câmara já falou do investimento em áreas industriais, nomeadamente de baixa densidade. Nós, uma das empresas que convidámos, mas que não pôde estar presente, foi o Plásticos Visconde, e o Rui Teixeira mandou-nos o e-mail nestes termos. Manifestar o interesse, enquanto empresa com mais de 40 anos de existência no mercado empresarial, numa zona industrial ou um polo empresarial nesta área de Vila Meá. É com muito desagrado que não entendo como ainda não existe uma zona classificada deste género em Vila Meá. Lembro-me do meu pai, o fundador desta empresa, que já faleceu há mais de 25 anos, reclamar por esse objetivo junto da Câmara Municipal de Amarante, em especial junto dos seus presidentes de Câmara. Geraldo Oliveira, a própria criação da Associação Empresarial de Vila Meá, como também já falámos por ocasião das comemorações dos 20 anos, tinha por base exercer alguma pressão, alguma influência positiva para que se criasse aqui infraestruturas para o acolhimento de empresas. É fundamental para o desenvolvimento termos uma área de acolhimento empresarial neste território. Ora, boa tarde a todos. Eu quero agradecer à Associação Empresarial de Vila Meá, que também tem cá dirigentes, e não vou agradecer a mim próprio, mas claro a eles, porque se fazem parte desta grande equipa. Agradecer ao Pedro, que também é da Direção Empresarial de Vila Meá, por nos ter acolhido aqui neste belíssimo espaço, e a todos os presentes. À medida que iam falando, eu cheguei a uma altura que pensei, se calhar não vou acrescentar muito, porque já sou aqui tantas coisas de preocupação de todos, e julgo que todos estes problemas, toda a gente tem conhecimento deles, sabemos das necessidades que temos todos, mas na realidade não se tem concretizado aquilo que todos nós desejávamos. Quando Pedro começou a falar, ele dizia que um dos slogans da Meteorita era vende clássicos, e como vocês todos sabem, é um clássico. A Associação Empresarial de Vila Meá está sempre a tentar definir a melhor estratégia
e desta forma queremos ouvir para uma melhor resposta para todo este território que tanto precisa, não é? Porque nós podemos sempre pedir muito mais, tanto precisa de desenvolvimento para quê? Para instalarmos as empresas e a fixar pessoas, porque ao contrário do meu amigo Domingos, e ele teve de se deslocar para cá, não é? Eu também tenho uma empresa dentro da área de formação, porque eu sempre pensei e julgo que a formação tem que ser sempre contínua. E então, quando abri a empresa, tem escola de música também, não é? Mas tudo muito dentro da área da formação. Eu costumo dizer que dentro da Associação Empresarial da LMA, a empresa, se calhar mais pequena no bom sentido, é a Gestudo ou a Ger Música, mas é aquela que dá formação aos todos. É tipo o professor primário. É aquele que começa o início nas escolas, como nós sabemos todos. A zona industrial, cá em Vila Mear, sempre que se fala de Vila Mear, toda a gente fala logo da zona industrial. E quando nós fizemos os 20 anos, a comemoração dos 20 anos, mais uma vez se voltou a frisar a necessidade, não é? E toda a gente tem conhecimento disso. E então eu posso fazer uma questão, que era, nós antes de sabermos o que é que vai ser o futuro, não é? Temos é que pensar no que é que tem sido feito. Então, volto a pegar numa frase daqui da Mocorito, que é, invista no passado, garantindo o futuro. Eu acho que neste caso, a Associação Empresarial de Vila e todos os associados, em prol de todos os associados e toda a comunidade, diria a frase alternando aqui os tempos, é investir no presente para potencializar o futuro. E se vocês, quem conhece a Associação Empresarial de Vila sabe que o nosso logotipo é uma ponte para o futuro. E a ponte para o futuro é a ponte mais antiga, ou das mais antigas daqui da região do Concelho de Amarante. Também é saber todos que a nossa preocupação em termos de região não é só na parte do município de Amarante, mas sim em todo o Tâmega e Sousa. E nós, a Associação Empresarial de Vila, estamos representados no Conselho Empresarial Tâmega e Sousa, estamos na direção e na última sexta-feira voltamos a ser convidados e estamos mais 2 anos na direção do Conselho Empresarial Tâmega e Sousa. Para quê? Para conseguirmos potencializar ao máximo os apoios e as estratégias que se vão desenvolvendo cá na nossa região, no município de Amarante. Agora, Miguel, é lógico que a primeira pergunta que se faz a alguém que é empresário é: Vila Mear já tem a zona industrial? Eu não quero ser maçudo com isto, mas na realidade foi sempre, agora nesta altura, depois daquela reunião que tivemos, ou do bloco que tivemos dos 20 anos da Associação Empresarial, houve aqui um interesse particular de alguns empresários, porque muitos se deslocaram e porque muitos querem vir para cá, mas ainda não estão criadas as condições, mas foi feito algum trabalho já com o município. Mas na parte privada tem que haver um investimento, muitas das vezes acaba por ser abandonado, utilizando assim uma palavra mais forte, devido às burocracias que muitas vezes se há, não é? Agora, toda a gente sabe que aqui a Vila Mear precisa de uma zona industrial, assim como vai precisar depois de habitação, porque nós temos o comboio, costumo dizer, o comboio traz muita gente, mas também leva muita gente. E nós temos que conseguir fixar cá empresas, mas as empresas também trabalham sozinhas. Para isso temos que ter cá pessoas. Estão aqui criadas todas as condições, e como o Sr. Presidente dizia, Amarante, ou o senhor chinês, que falou que as outras cidades cresceram à volta de Amarante. Eu costumo dizer que em Vila Mear é a mesma coisa. Todos os municípios cresceram à volta de uma vila. Não é? Já disse isso noutras alturas, mas respondendo à tua pergunta, é lógico que a primeira pergunta que faças, saís à rua, se vis algum empresário, a Vila Mear já tem zona industrial, porque já é falado há muito tempo. E na realidade, isso condicionará aquilo que é, enquanto não se conseguir, de certa forma, resolver isto, condicionará muito aquilo que pode ser o progresso do território. Nós temos,
nós temos várias situações, por exemplo, não está cá o Hugo Magalhães, que é um dos diretores também da Associação Empresarial da União, e ele teve de se deslocar, porque ele não tinha cá as condições para. O Rui dos Plásticos Visconde igual, também tem um associado que também não pode estar cá presente, e disse que poderia falar no nome dele, que é uma situação de pneus, é uma empresa de pneus, e ele quer instalar cá alguma coisa para caminhões, só que não tem onde colocar, porque não há nenhum espaço definido para. Assim como também temos o mesmo problema, mas aqui já não é tanto da parte da Associação Empresarial, que é as pessoas não conseguem encontrar zonas de habitação cá em Vila Miã. Porque se tivéssemos mais habitação, de certeza absoluta que íamos ter mais alunos a frequentarem o chamado Vila Miã, né, que está cá o Ricardo a apresentar, seriam alunos que saem de lá com muito mais preparação para o futuro, não é? Para as empresas que depois vão trabalhar, e tudo isto é uma teia muito ligada. É lógico que nesta altura, com o Covid-19, toda a gente quer o máximo de distância possível, mas nós neste caso, não, nós neste caso convidámos a Associação Empresarial da União, foi pensado como é que poderíamos potencializar ainda mais as nossas preocupações, e para potencializarmos e para uma melhor resposta, a melhor forma que nós temos é saber ouvir para depois sabermos concretizar. Dr. Pato Ferreira, da Junta de Vila Miã, há novas acessibilidades, o território está, de certa forma, a criar espaços para poder crescer, nomeadamente do ponto de vista habitacional. Como é que a Junta e os seus autarcas olham para aquilo que pode ser o crescimento desta vila? Bem, boa tarde a todos mais uma vez. Repetir os cumprimentos e os agradecimentos quer à Associação Empresarial, quer à Mocorico, pelo convite, e a todos os presentes. É um prazer estar cá hoje. E responder, de alguma forma, enquanto autarca de Vila Miã, o epicentro territorial de todos os que cá estamos, dizer que, de facto, nós estamos muito bem localizados numa zona central. Mas também é preciso dizer o seguinte: nós estamos perto de tudo, mas não estamos a lado nenhum. Portanto, nós precisamos de criar infraestruturas para podermos, de facto, ser competitivos, tendo em conta a boa localização em que estamos. Nós temos duas autoestradas que passam aqui ao lado, mas o que é certo é que nós temos autoestradas, por exemplo, em relação ao Porto, são incomportáveis os custos de transporte, por exemplo, na autoestrada, com as cotagens e com preços que são aplicados. Portanto, é necessário, e isso é um fator de inibidor, de alguma forma, e constrangedor económico, no sentido de que a mobilidade é boa, mas de facto é cara. Temos transporte rodoviário, de facto é uma mais-valia que nos caracteriza, que de alguma forma nos cria aqui alguma centralidade, e que somos mais competitivos também por isso, não só de passageiros, mas também aproveitar, e penso que os empresários também terão que voltar a apostar no transporte rodoviário de mercadorias, não só na linha de Douro, enfim, tradicional que conhecemos, mas depois também com a interligação à linha de Leixões, nomeadamente com os produtos ao Porto de Leixões, nomeadamente ao nível da exportação. Mas, de facto, somos centrais, é verdade, mas o que é certo é que nós estamos a perder população. Aliás, nos últimos censos, nós já percebemos, temos já dados preliminares, Vila Miã perdeu cerca de 10% da população nos últimos 10 anos. E, portanto, isto aqui é um peixe de rabo na boca. Ao fim e ao cabo, o que é que leva à desertificação? Ao fim e ao cabo, nós nos últimos anos, em 35 anos de fundos comunitários, nós criámos muitas autoestradas, criámos muitas infraestruturas, mas o que é certo é que, mesmo assim, com toda esta infraestrutura que o país conheceu, nós agravámos os problemas de coesão territorial. Continuamos a ter o nosso interior mais desertificado. Portanto, se por causa disto, se apesar disso, o que é certo é que as infraestruturas, de alguma forma, não foram capazes de fixar as populações nas zonas mais deprimidas, mais degradadas. O que é certo é que em Vila Miã, de facto, nós, apesar disto tudo, continuamos a perder população e continuamos a perder tecido empresarial. Nós vemos muitos empresários em Vila Miã e, portanto, enfim, empresários que daqui costumam operar a ir para territórios vizinhos e, de facto, falta de condições infraestruturais para se fixar neste território. E essas condições infraestruturais são, obviamente, as zonas industriais, eventualmente, parques industriais. Nós temos o exemplo dos parques da Penha Amarante, que é um exemplo que toda a gente conhece como exemplo de sucesso, e de facto deu uma resposta à procura, e que é certo que está cheio, portanto,
e se mais famílias houvessem, mais estariam ocupados. E o que é certo é que isso, em Vila Mié, nós não temos este tipo de equipamentos. Mas também temos a necessidade de outras infraestruturas, não só de localização, de fixação das próprias empresas. Nós precisamos melhorar também a nossa rede, por exemplo, de comunicações. Mas a fibra óptica em Vila Mié, nomeadamente, ainda é incipiente na parte do território. Portanto, os empresários precisam ter internet, precisam ter fibra óptica em condições. Portanto, isto enfim, tudo isto é fator de fixação de pessoas e fixam pessoas também, obviamente, se gerar mais emprego ou havendo mais emprego, eventualmente poderá gerar mais pessoas. Onde começa uma coisa e acaba outra, é uma discussão que todos podemos ter e que se calhar ninguém sairia daqui ainda com uma resposta definitiva sobre isto. Dizer, obviamente, que nós gostaríamos de ver e gostaríamos de ver no futuro, de facto, haver aqui condições para que os seus empresários também que se fixem, mas também gostaríamos de ver, e eu fico contente de alguns agentes que já hoje falaram, nomeadamente agentes que estão com responsabilidades na área da formação, de perceber que tem esta preocupação em qualificar pessoas, de facto, com formação qualificante e que seja reconhecida no mercado. Enfim, nós, de alguma forma, nos últimos anos também andámos aqui a formar muita gente que depois não tinham empregabilidade. Portanto, é importante nós percebermos e fazermos este balanço, de percebermos exatamente o que é que o mercado precisa, que tipo de mão de obra é que é preciso no território e, sim, formá-los e, portanto, ir colocá-los no mercado de trabalho. Portanto, ao fim e ao cabo, os desafios de Vila Mié são os desafios de todo o território, quer municipal, quer extramunicipal, e o que eu gostaria de ver no território de Amarante, também de Vila Mié, obviamente, era ter serviços públicos diligentes, portanto, e de alguma forma dessa resposta aos problemas de burocracia que nós temos tido, que já foram elencados por todos aqui presentes, primeiramente pelo Sr. Presidente da Câmara. Temos aqui a mão de obra qualificada, como há pouco falei. Temos um território que seja atrativo fiscalmente. Se bem que nós, a nível nacional, nós não temos, enfim, grande margem de manobra sobre aquilo que é a política fiscal, mas a nível municipal existe aqui algo que podemos fazer, nomeadamente nos impostos municipais, podem ser um fator de atratividade de investimento no nosso território, em detrimento de outros. Ao fim e ao cabo, enfim, é o que eu queria dizer, também dizer que os empresários é que são o sumo disto tudo, e, portanto, também é preciso haver aqui alguma qualificação para os próprios empresários. É preciso também dizer isto. É preciso qualificar a mão de obra trabalhadora, mas é preciso haver qualificação dos próprios empresários. Muitas das vezes também tem que ter noções básicas, muitas vezes para o serem. E, portanto, a partir daqui, criar todo um ecossistema empresarial que seja benéfico, que seja aliciante. Ferreira, oportunidades. Nós podemos ter aqui um boom com novas áreas que estão a ser criadas, podemos ter aqui um boom, de certa forma, habitacional. Há alguma expectativa relativamente a isso? Nós temos aqui uma expectativa grande, começa logo desde já, até há bem pouco tempo foi aprovada na Câmara Municipal a Estratégia Local de Habitação. Aliás, é uma política nacional e depois cada território desenvolve a sua própria estratégia de habitação, no sentido de depois poder recorrer a uma política de financiamento comunitário, de financiamento público, da habitação, que é o primeiro direito. E isso, de alguma forma, poderá ser muito importante, e essa estratégia local já foi feita, já foi aprovada nos órgãos municipais, e essa estratégia será fundamental para o desenvolvimento dos territórios. Não só para dar resposta às carências habitacionais daquelas pessoas que, de alguma forma, estão mais fragilizadas ao nível da habitação, mas também, de alguma forma, para regular o mercado da habitação no território. Não só na aquisição e também no arrendamento. Enfim, o Sr. Presidente da Câmara poderá falar nisto melhor que eu, mas a Estratégia Municipal de Habitação contempla uma panóplia enorme de possibilidades de habitação. Quer na aquisição, quer na construção, quer na reabilitação, enfim, todo um conjunto de fatores que serão importantes, obviamente, para fixar as pessoas no território. Se não houver casas, como alguém já falou, as pessoas não vêm e não se fixam. Mas isto, de facto, os poderes públicos têm um papel fundamental para criar as condições favoráveis para que as pessoas se fixem, nomeadamente no desenvolvimento destas políticas, de tornar os seus territórios mais atrativos para que as pessoas, de facto, possam cá ficar. Nomeadamente ao nível, por exemplo, das políticas fiscais, como há pouco falei, da própria definição do PDM, do Plano Diretor Municipal, de alguma forma também pode privilegiar determinadas zonas e permitir que haja construções em zonas mais favoráveis para esse efeito e aproveitando, obviamente, toda esta centralidade que há pouco falei. Helena Santos, da Emalite Ourivesaria. Nós falamos aqui que Vila Mié pode efetivamente crescer para uma nova zona, não só habitacional, como também tornar-se ali um novo circuito de desenvolvimento comercial. E esta parte do comércio de Vila Mié, que já existe com muita tradição, que oportunidades é que podem surgir? O que é que se pode fazer
para efetivamente poder dinamizar ainda mais a atividade comercial em Vila Miã. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Acho que já se falou em muita coisa e eu, como uma pequena e média empresária, a minha dificuldade é, quando se fala em fixar as pessoas em Vila Miã, é fixar de não é elas virem dormir a Vila Miã e irem trabalhar para o Porto, porque pelo caminho fazem as compras. O problema é esse, é fixá-las a viver, trabalhar e investir na terra. Senão não... Porque realmente nós temos bons acessos para o Porto e muitos dizem, em 10, 15, meia hora estou no Porto. E vão fazer muitas vezes compras ao Porto. E o importante é realmente fixá-las em trabalho, viver, trabalho e investir em Vila Miã. Haver um incentivo para que elas investam cá. Isso é o mais importante. Porque nós temos várias empresas, eu falo a nível de orivesaria, estou um bocadinho nervosa, da orivesaria, nós temos boas empresas, quando eu falo em roupas, em comércio, com marcas que não temos no Porto, com melhores preços, com atendimentos diferentes, e realmente as pessoas continuam a fugir um bocadinho, não sei porque nos fogem. Com esta situação da pandemia menos, ficaram mais assustadas e estão a comprar mais na terra, mas o importante realmente eu acho que é fixá-las em tudo, não é só em virem de cá dormir e irem trabalhar para o Porto. Digamos que de facto a forma de podermos inclui um bocado, nós temos aqui efetivamente, e já se falava, temos boas acessibilidades, nomeadamente o caminho, a linha do Douro, que está eletrificada. Ter aqui as pessoas só a dormir, isto não é solução, é preciso criar condições para que elas fixem trabalho, residência e lazer. Sim, porque realmente, se nós formos ver, a maior parte dos vilamianenses que dormem em Vila Miã, mas vão trabalhar para fora. Nem aos comboios, vão cheios, vão trabalhar para fora. E vêm ao fim do dia. E depois ao fim de semana é uma correria e se calhar ao fim de semana também vão ao Porto. Está a entender? Era fixá-los aqui e de maneira também que... O que é que nós temos de diversão aqui? Nada. Não temos nada. Era tudo. Nós aqui em Vila Miã, estou a falar de Vila Miã, ainda nos falta muita coisa. E a Associação Empresarial, ultimamente, tem trabalhado muito bem em chamar as empresas para a associação, mas ainda nos falta muita coisa. Aproveitando a deixa do lazer, fazer aqui um acrescento àquilo que foi o e-mail que recebemos do Rui Teixeira, do Plásticos Visconde, que fala de facto que seria do agrado dos vilamianenses a criação de uma zona de lazer com espaços verdes, com uma zona de fitness, um parque infantil, dando-me até especificamente um local que é junto a infraestruturas desportivas que já existem, piscinas, estádio municipal e pavilhão gimnodesportivo. Ali perto temos também uma instituição de solidariedade que é paroquial, o Centro Social Cultural da Paróquia Divino Salvador de Real. Temos aqui o seu diretor técnico, Hélder Ferreira. Hélder, a questão vai um bocado no sentido de que importância deve ter e pode ter o setor social, nomeadamente como retaguarda àquilo que são necessidades, seja na terceira idade, seja naturalmente, nós também convidamos a Associação Emília Conceição Bal, que tem creche, vocês têm só apoio domiciliário, mas isto também é importante naquilo que pode ser, digamos que, um serviço de retaguarda para que as famílias possam desenvolver a sua atividade profissional sem constrangimentos. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Antes de mais dizer que estou aqui em representação do Centro, que o Sr. Padre, devido a problemas pessoais, não pôde cá estar, mas é com todo o prazer que cá estou a representar a instituição. É assim, eu estava aqui a tentar perceber onde é que nós queríamos no meio disso tudo, não é? Investimento, desenvolvimento, e o Sr. Presidente, sem querer, deu uma deixa importante, foi com o que é qualidade de vida.
de facto, a qualidade de vida também se mede pela forma como tratamos os nossos séniores, não é? E isso será um motivo de fixação, porque se as pessoas tiverem resposta até ao final do seu dia, as pessoas vão ficar por aqui, não é? E isso é importante, de facto. Começava pelo filho, ou seja, por isso começava pelo filho. De facto, nós também temos aqui um papel importante no desenvolvimento local. Nós empregamos neste momento 8 pessoas, contribuímos para o emprego local, mas também para a economia local, que nós compramos localmente, nós investimos localmente naquilo que são as nossas despesas diárias. E, de facto, é importante nesse sentido ter uma resposta que nos dê salvaguarda para quando chegarmos a uma certa idade, temos um apoio ao domicílio, um centro de dia, uma creche, não é o nosso caso, mas é o caso daquilo que vocês não dão, que tem essa resposta. É importante ter essas respostas, porque, no fundo, nós precisamos de dar a resposta e, de facto, nós não fugimos a isso. Nós lá depois iremos parar, não é? Depois iremos, se cumprirmos o nosso ciclo natural de vida, iremos provavelmente chegar a uma fase da nossa vida que poderemos precisar de apoio de terceiros. E aqui as instituições têm esse papel importante, porque não só, porque há vários, e aqui tem depois aqui, isto pode ser um mercado, isto pode ter aqui, isto pode ser rentável, mas não podemos olhar só para uma forma de rendimento. Porquê? Porque há pessoas que não têm poder de compra, e essas pessoas precisam mesmo do apoio, precisam mesmo de ter capacidade de resposta para as suas necessidades. E essas instituições têm este papel importante de dar o serviço a toda a gente, independentemente da sua condição económica. E que, de facto, é importante numa sociedade desenvolvida ter essa resposta para os nossos séniores. No meio disto tudo, dizer também que de facto, as instituições têm que se superar. De certa forma, hoje em dia somos muito subsidio-dependentes, não é? Dependemos muito daquilo que são os subsídios do Estado, não é? Vivemos de protocolos e, no fundo, estamos muito dependentes desses protocolos porque o poder de compra dos nossos clientes, vamos dizer assim, muitas vezes é muito pouco, ou seja, não nos podemos agarrar só à capacidade das mensalidades familiares ou das compartições familiares. E, de facto, é importante haver aqui, se calhar, uma pequena abertura para o desenvolvimento e para a capacitação de criar aqui outras formas de rendimento. E se calhar, pegar naquilo que é a nossa capacidade, a nossa moldura humana e tentar criar aqui. Nós temos, só a jeito de curiosidade, nós temos aqui uma espécie de parceria com agora está muito na moda, com uma empresa que é o Escola de Artes Paroquiais, os queijos, no fundo, é uma instituição como a nossa, que criou uma fábrica que faz produtos artesanais, queijos, licores, e nós encontramos aqui uma espécie de parceria para, por exemplo, criámos uma marca, que é o Divinos Sabores, e tentámos comercializar uma seleção de produtos. E encontramos aqui uma pequena fonte de rendimento, que se calhar neste momento não é significativa, mas que também pode passar por aqui o futuro, porque, de facto, nós, para podermos ajudar, temos que ter capacidade financeira, temos que ter mão de obra, não é? E, de facto, há aqui uma necessidade de nos reinventar, de certa forma. Mas, no fundo, aquilo que interessa aqui na questão é mesmo olhar para este tipo de instituições como algo que nos garante qualidade, capacidade de resposta para um dia, quando chegarmos a uma idade sénior, termos ali uma salvaguarda. E isso, não tenho a menor dúvida que quem procura uma localidade para viver vai tentar saber se um dia, quando tiver que pôr aos seus pais, os avós, ou nós próprios, teremos essa resposta ali por perto. Sem dúvida que isso é importante nesse sentido. André Magalhães, mesmo quase para fecharmos, falamos aqui da necessidade de recursos e qualificação dos recursos. Recentemente, com o apoio dos vários gabinetes de inserção profissional, criou-se aqui o Amarante das Profissões. Como é que tem sido, na prática, o perceber deste tipo de dificuldades e que soluções é que podemos encontrar para facilitar, de facto, maior empregabilidade no próprio território? Antes de mais, muito boa tarde a todos e agradecer também à Associação Empresarial de Vila Miá por organizar esta iniciativa e, obviamente, é um querido por nos receber este espaço que é fantástico, icónico e também é bastante representativo do quanto o território pode ser especial, de quanto conseguimos encontrar nichos e quanto conseguimos encontrar áreas de especialização que nos podem distinguir hoje em dia no mundo. Eu diria, e usando o caso da Amarante das Profissões, ela surge de uma necessidade e de um potencial em simultâneo que nós vamos identificar no território.
O trabalho que durante os últimos 5 anos nós fizemos na área de captação de investimento, nós conseguimos vender Amarante, ou fomos promovendo Amarante em várias frentes. E fomos mostrando que Amarante estava muito bem localizada geograficamente, que Amarante tinha efetivamente muitos produtos endógenos que nos distinguia, que éramos culturalmente atrativos, tínhamos qualidade de vida. Mas nos casos que foram mais emblemáticos na área de captação de investimento e que agora começam a vir a público lentamente sobre vários destes projetos, o Presidente falou de uma multinacional espanhola com 100 postos de trabalho, mais outros projetos que vêm, com uma multinacional suíça que vem com mais de 100 postos de trabalho também, bastante qualificados. Em todos os casos, nós percebemos que, na maior parte das vezes, aquilo que nós conseguimos oferecer de melhor era efetivamente ter um território que tinha alguns índices de competitividade em algumas dessas áreas, mas que depois aquilo que era mais relevante para eles era a área de capital humano. Nós, se calhar há 2, 3 anos atrás, não conseguimos imaginar que a Amarante poderia ser, por exemplo, um polo para empresas de base tecnológica, nomeadamente na área de programação, de software e de hardware, porque não temos hoje em dia nenhuma licenciatura, nenhum mestrado na área selecionado cá. E de repente, com um único caso, ou com 2 casos em particular que nós fizemos o acompanhamento, nós percebemos que tínhamos esse potencial, que Amarante e o território tinham pessoas que eram formadas na área e que estavam a ser formadas na área e que era um atrativo que tinha de ser promovido, mas mais do que isso, durante os últimos 10, 15, 20 anos, nós tivemos amarantinos a ser formados em várias áreas do saber, nomeadamente na área da informática, que foram ser formados ao Porto, a Vila Real, ao Minho, a Aveiro, a Coimbra, a Lisboa, e que sempre quiseram voltar para Amarante e que de repente, por causa de um caso, nós estávamos a receber candidaturas de amarantinos que estavam em Lisboa, que estavam na Suíça, que estavam nas Ilhas Canárias, e nós temos um ativo que não se mete só por aquelas pessoas que estão hoje em dia a residir dentro do nosso território, mas são todos aqueles que têm uma ligação histórica, afetiva, pessoal com o território e que querem Amarante como o seu futuro. E a Amarante, as posições surgem muito disso, surge de sabermos que o mercado tem várias lacunas na área da formação, na área da ligação entre aquilo que são o link entre o empregador e as pessoas que estão à procura de emprego, e tem sido uma experiência muito interessante. Ela começou ainda antes do lançamento da Amarante das Profissões. Começámos a trabalhar diretamente com as escolas de conselho, começámos a trabalhar com as universidades da região e começámos a fazer pontos. E isto foi algo que nos permitiu garantir alguns destes projetos. Eu recordo, no caso da multinacional espanhola, eu recordo num processo que demorou qualquer coisa como um ano e meio, e eu ir a 2 reuniões a Lisboa e o diretor dizer-me vocês não eram a nossa escolha em nenhum momento e agora são por causa do serviço de acompanhamento que nos deram e nós acreditamos que temos um parceiro de proximidade, mas ainda falta aqui um detalhe que é termos a garantia que no espaço de um mês conseguem 30 currículos qualificados de perfis júniores e séniores nesta área em várias linhas de programação. E nós fomos para casa, voltamos para Amarante com este desafio, com um mês para poder ajudar, sempre a divulgar qual era a empresa, qual era a base salarial, qual eram os postos de trabalho, e nós sempre vamos testar, e esta é a nossa prova dos 9. E nós tivemos 30 dias para fazer isso, nós conseguimos a meta em 15, e ao final dos 30, apresentámos não 30, mas 90 currículos pré-selecionados para as áreas que estão desejados. Isto para dizer o quê? Que é verdade que nós temos muitas coisas que são valiosas, e eu uso aquilo as palavras da Mariana, que disse que a questão da formação, a questão da empregabilidade é dos pontos mais sensíveis. A Amarante tem, felizmente, uma rede escolar de formação de excelência. Temos aqui 2 instituições que representam isso. Existem muitas mudanças a nível cultural que nós temos que promover, nomeadamente no indivíduo. As oportunidades que existem, que as pessoas não sabem, que ainda existe muito preconceito pelas áreas profissionais e que hoje em dia representam oportunidades de investimento e desenvolvimento de carreira muito importantes. E aquilo que a pandemia nos vem ensinar, eu acho muito importante partilhar isto. O Sr. Presidente já o disse, trouxe-nos uma oportunidade para as cidades de pequena e média dimensão. Mas a experiência que nós tivemos durante a pandemia ensinou-nos algo ainda mais importante que isso. Que é, quando a pandemia assolou o mundo, não é? E na nossa região, nós lutámos muito para encontrar soluções para diminuir o impacto. Reunimos com as associações, estivemos com a nossa rede de embaixadores empresariais, preocupadíssimos quais eram as medidas pontuais que tínhamos de fazer agora, como é que a gente faz, e a experiência passada um ano, não só por aquilo que fizemos, por aquilo que optámos não fazer, mas olhando para todo o território nacional, e vamos dizer isto com toda a clareza, foram muito poucas as medidas que conseguiram ter um impacto estrutural para alavancar uma economia. Nós conseguimos ter alguns cuidados, conseguimos ter mensagens positivas, dizer nós estamos ora com os comerciantes, ora com os industriais, ora com as pessoas do setor primário e tentar ajudar nesse processo. Algumas delas têm algum impacto,
mas são poucas aquelas que têm a capacidade de salvar empresas e voltar a trazê-las. E aquilo que nós sentimos durante este ano é que, entretanto, o trabalho que estávamos a fazer durante 2, 3 e 4 anos, trabalho muito mais por trás da cortina, começa a surtir efeito. Nós tivemos um anúncio da multinacional em fevereiro e em março estávamos a confinar. E o nosso medo é, nós vamos perder esta oportunidade. Felizmente não a perdemos. E depois dessas confirmaram-se outras. E isto para dizer o quê? Porque muito mais do que termos muitas vezes medidas que são pontuais e que em 6 meses nós montamos e que trazemos, muito mais importante é nós trabalharmos em projetos de base estrutural que nos vão garantir no médio e longo prazo nós invertemos essas situações. E finalizo dando estes 2 exemplos. O Geraldo falou em iniciativa privada na criação de zonas de acolhimento empresarial, e isto para nós também deve ser o caso. O Dr. Cá também falou dos parques ADP, que acaba por ser por iniciativa privada. Nós somos parceiros, fazemos parte do corpo de acionistas. Muitas das empresas que lá estão também foi porque o município conseguiu promover para que viessem para Amarante. Mas eu recordo que neste processo, no caso de Vilamiã, o esforço que foi feito começou se calhar há 3 anos, quando no Código Fiscal de Investimento decidimos dizer que qualquer investidor privado que faça uma zona de acolhimento empresarial tenha à cabeça 50% de isenção em tudo que é IMI, MT e taxas urbanísticas para poder fazer à cabeça, independentemente de qual é que seja a sua dimensão, desde que cumpra o mínimo de requisitos para poder ajudá-los. E de repente nós vamos ver um procedimento para que isto seja criado. E é um procedimento de 1 ano, não por questões de natureza municipais ou de conselhia, mas a nível nacional, por coisas de instituições, em que o procedimento para alterar o uso de solo para estes casos demora cerca de 1 ano. É bastante frustrante, quando nós temos muito trabalho para conseguir captar uma pessoa para poder fazer isto e depois muitas vezes a outros níveis nós temos outro tipo de entraves. E isso é um dos exemplos de muito trabalho que é feito, que demora muito tempo, e a surtir efeito também. E o outro exemplo que eu queria terminar é exatamente a formação profissional. O Ricardo Vieira falou da distribuição dos cursos ao nível da SIM, e nós estamos em via de lançar um trabalho que está a ser feito há 10 anos de um plano estratégico de indústria em Amarante. 2 anos de diagnóstico, de entrevistas com dezenas e dezenas de empresários e trabalho com investigadores, com universidades, com centros de formação, para ter um plano de ação para os próximos 10 anos, diria eu, de intervenção para levantar as empresas do território, portanto ajudar, e lá estão refletidas também as questões de acolhimento empresarial. E eu acho muito interessante, nós temos feito esse trabalho, justamente com a captação de investimento, que muitas vezes demora 3, 4, 5 anos a acompanhar a limitação de investimento. Mas estamos a alavanca para daqui a uns meses, estamos sentados ao nível dos organismos que tutelam a distribuição de formação a nível regional, e nós sentimos que essas instituições dizem assim, nós estamos há 2 anos a trabalhar no setor industrial, que são, em número de empresas, 7% das empresas de Amarante, 7%, mas que representam, aos dados de 2018, 26% do valor acrescentado bruto do Conselho. Só são 7% em termos de número, mas em termos de valor acrescentado é 1/4 do que nós produzimos dentro do Conselho. E nós vamos captar mais empresas e só num ano temos mais de 100 postos de trabalho. Eu quero agora que nos digam porque é que nos não nos dão um curso para poder formar as pessoas que nós precisamos para poder fazer isto. E isto é muito importante. Isto demora 2 anos a fazer um plano destes, 1 ano a negociar e 3 anos a fazer o curso profissional para que essas pessoas possam estar no mercado de trabalho. Estas acho que são os projetos que não têm cortes de fitas, que não têm a meio do caminho muitas conquistas, mas que são aquelas que nos permitem inverter os indicadores que estamos aqui a falar, de conseguir criar zonas de acolhimento empresarial, revendo PDMs, revendo propriedades, acesso a terras e muitas outras coisas, mas que é fundamental que aconteça e que são processos muito complexos e que acho que é aí que os municípios têm que apostar com as suas equipas técnicas, com os seus orçamentos, para dar também um conforto para que os empresários possam ter estas soluções. Sr. Presidente, uma palavra final para fazermos o encerramento deste encontro, com todas estas partilhas, como é que olhamos, agora com alguns contributos, como é que olhamos para a década, para Vilamiã 2030, perspectivas de desenvolvimento a partir de Vilamiã. Antes de mais, permitam-me que aqui ao Sr. Presidente da Secretaria Empresarial, também, no número 2, em que aqui nós também retratamos um bocado aquilo que fazemos, aquilo que estudamos e, portanto, querer entregar em primeira mão a nova revista. Segundo, a dizer-vos que
Eu acredito muito no futuro do nosso território, da Amarante e do território envolvente. Eu acredito muito naquilo que estamos a fazer, porque eu acho que as câmaras têm que ser parceiras. Nós, neste momento, somos parceiros de muitas e muitas entidades, públicas, privadas, nacionais, estrangeiras. Tentamos aprender também com os de fora, para vos dar uma nota. Por exemplo, nós já fizemos parte de 4 redes internacionais, em que cada uma destas redes trabalhamos com 10 cidades europeias. Neste momento somos mentores de uma das redes, que é o iPlace, e, por exemplo, um projeto estruturante e transversal para o território na área do ensino superior que apresentamos à comunidade intermunicipal do Tangue Sousa foi com um parceiro nosso da Irlanda, que é um bom exemplo de como se pode trabalhar. Isto porque nós estamos lá, porque é nosso parceiro, foi convidado por nós. Estamos, por exemplo, a investir no agroalimentar, porque na parte que é o BIPATNET, em que é num setor muito específico do mel, estamos a fazer investimentos em plena Serra do Marão, fruto também desta rede. Fomos convidados por Eslovénia, uma cidade lindíssima, que é Ljubljana, em que estamos a trabalhar a esse nível. Trabalhamos na área social no iPlace, eu julgo que o Dr. Helder terá participado também, com mais 9 cidades europeias, e trabalhamos outra, foi a primeira, que é o City Center Doctor, que nos permitiu perceber, já na altura, com 10 cidades europeias, de que nós poderemos inverter a polaridade, um pouco porque a Helena dizia, em vez de ir para fora, inverter a polaridade, trazê-los para cá. A pandemia ajuda a acelerar, se calhar, essa inversão de polaridade, mas não basta, é preciso trabalhar, é preciso ter parceiros, é preciso ter planos, e é preciso aquele trabalho de formiga. Há investimentos, e permita-me que diga isto com muito orgulho. Nós estamos num projeto a trabalhar há quase 4 anos. Um projeto que, neste momento, depende do Sr. Primeiro-Ministro para ele se concretizar, e seguramente irá se concretizar na área do setor tecnológico, em que poderá criar 500 postos de trabalho de técnicos superiores. Diretos e indiretos, 1.500. Isto é fantástico, mas isto é muito trabalho, muita dedicação de muitas equipas. Obviamente que há um órgão executivo, mas há depois técnicos, há parceiros, há consultores, há instituições que se vai trabalhando e vamos enfim, dando passos no sentido de irmos melhorando, irmos crescendo, irmos aprendendo com alguns erros que eventualmente também possamos cometer, mas sempre olhando para a frente. E nunca desistindo, independentemente, e seguramente nos acontece a vós, porque aliás, já Camões, na sua última palavra, falava da inveja. Isto é algo que às vezes é característico do português, e às vezes um empresário começa a crescer, tem logo meio à volta a criticar, mas tem que ser resilientes e tem capacidade para avançar. E eu acredito que nós somos resilientes, temos tido esta capacidade e que vamos conseguir ultrapassar. Uma última nota, a formação. A formação, ainda há pouco diziam que a lei agora obriga que 50% das pessoas tenham que seguir o ensino profissional. É preciso refletir e é preciso inverter o ciclo negativo que estamos mergulhados há décadas relativamente ao ensino profissional. Primeiro, valorizar as profissões. Há pouco o Ricardo dizia muito bem, ele sabe que se tiver 10 cursos ligados ao setor da construção civil, que tem 100% de empregabilidade. Ele sabe isso. A questão é que os pais, como ele também disse, não acreditam que eventualmente os seus filhos ou acham que a profissão é uma profissão menor. E isto é um problema português, meus senhores. Nós ainda somos dos únicos que ainda continuamos a tratar toda a gente, o senhor doutor, o senhor engenheiro, o senhor professor e o senhor não sei o quê. Lá fora, já não somos ainda europeus a esse nível. Lá fora já ninguém se trata assim. É senhor Joaquim, senhor Manuel, senhor António. Não há doutores nem engenheiros. A profissão é olhada no sentido de ver a oportunidade que ele tem de emprego e quanto é que ele poderá receber, tendo essa formação, estando capacitado.
Isso é o que interessa. Vamos à Alemanha, por exemplo, a formação dual é de um sucesso extremo. Porquê? Primeiro, as empresas são envolvidas. Segundo, quando vão para o estágio profissional, as empresas ensinam-os a trabalhar mesmo a sério. Nós tivemos uma experiência nessa área, tivemos 18 jovens nossos durante 3 anos em formação dual na Alemanha, em Wiesbaden, em que todos eles estão muitíssimo bem e eram miúdos que aqui tinham alguma dificuldade, jovens, alguma dificuldade. Eram os chamados excluídos do sistema. Lá foram os melhores. Foram os melhores porquê? Porque alguém acreditou neles, porque alguém os acompanhou de perto, não os largaram de dizer, enfim, vais varrer o chão de fábrica. Não. Lá, por exemplo, numa das empresas, por exemplo, a Heidelberg, tem 3 mil funcionários. O administrador principal, quando eu fui lá visitar, falou comigo e disse, olha, eram 2 alunos aqui, o Joaquim e o António, e ele não sei o quê, o António não sei o quê, o administrador principal da Heidelberg. É isto que estamos a falar. É esta mudança de mentalidade, de atitude, que tem que mudar. E aqui já se nota que há mudança. Todos aqueles que aqui interviram, já se nota que há aqui uma vontade de trilhar um caminho diferente, um caminho novo. Ou seja, nós já sabemos qual é o caminho que temos de trilhar. Agora a questão é preciso continuar a ser consequente, é preciso continuar a planear e é preciso, obviamente, acreditar que vamos conseguir alcançar. Eu, quando cheguei, aqui o Sr. Presidente, numa nova iniciativa para ajudar a estimular o comércio e a restauração, ele com algum desânimo dizia-me ainda não há muita gente a aderir. As associações, obviamente, em que nós também estamos a ajudar, querem ajudar a que o comércio possa ter uma nova expressão. Não é fazer milagres, mas fazer com que a população residente possa colaborar e possa ajudar esse comerciante e esse restaurante, em vez de eventualmente entrar num comboio para o Porto. É preciso andar atrás deles. Isto para dizer que é preciso realmente formar também empresários. Alguns empresários têm que ser formados. Tem que ter esta capacidade de perceber se há uma associação a representá-los, que tem instrumentos e ferramentas. Ele, quando ouvem um anúncio, não é preciso esperar que o liguem. Eu falo por mim, uma altura, diziam-me, por causa das atividades culturais, diziam-me, por acaso em Vilamiã, Sr. Presidente, eu não soube, mas é lamentável, ninguém me disse nada. Eu disse, olha, mas eu, em todos os jornais, em todas as rádios, e todos aqueles que são inscritos nas plataformas da Câmara receberam. Mas as pessoas, muitas vezes, querem que se lhe toque à porta. Temos que mudar essa mentalidade, mas para isso cada um de nós tem que fazer o seu trabalho, para poder ajudar, efetivamente, cooperando para atingirmos os objetivos. E termino, eu acredito, sinceramente, apesar da pandemia, apesar daquilo que o planeta está a atravessar, que o nosso território vai ter zonas industriais, já estamos a trabalhar nisso, e vai ter sucesso no futuro. Amarante, efetivamente, é a melhor terra do mundo. E aqui também. Muito obrigado. Resta-me agradecer a presença de todos, foi um encontro frutuoso, vamos trabalhar muito daquilo que partilharam aqui, agradecer naturalmente à Mocorito, em nome da Associação Empresarial de Vilamiã, o acolhimento excepcional, o empenho e o cuidado com que nos receberam. Obrigado a todos.